Meus queridos amigos, reparou que eu sempre começo o vídeo com meus queridos amigos, ô Vitor? Que merda. Bom, enfim, meus queridos amigos, vamos falar aqui de um tema que é importantíssimo, né? E que pode envolver o impeachment do presidente da República? Pode, mas calma. Tudo indica que nada disso vai acontecer, mas vai acontecer outra coisa. E eu vou dar o contexto geral para vocês entenderem as movimentações políticas mais refinadas que estão rolando nesse cenário. Eu vou falar de crédito suplementar, de regra de ouro, de parlamentarismo branco, reforma da Previdência e Paulo Cogos, tudo ao mesmo tempo. Você quer ver o que eu vou falar? Então acompanhe e assiste esse vídeo até o final. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. Se você gosta do nosso trabalho e quer que a gente continue fazendo esse trampo louco pela reforma da Previdência, www.mbl.org.br/contribua. Deixa eu explicar para vocês a vaca fria aí do crédito suplementar. O que é um crédito suplementar? Basicamente existe uma regrinha, que chama regra de ouro, que é uma regra bacana. Ela diz o seguinte: o governo federal não pode emitir dívida para pagar gasto corrente, ou seja, ele não pode se endividar, imprimir dinheiro, tal, meter título no mercado para pagar folha, INSS, gastos de custeio, etc. Isso evita que governos perdulários saiam aumentando o custo fixo, custo operacional do governo federal e aí vão jogando dívida, metendo dívida e o governo quebre, né? No caso, a emissão de dívida pode rolar, por exemplo, para investimento, mas nunca para custeio. O que acontece? Como o governo brasileiro é perdulário, e como por causa da Previdência isso vem se agravando nos últimos anos, o governo anterior previu para o orçamento de 2019 que para conseguir cumprir todo esse orçamento você precisaria contrair mais de 200 bilhões em créditos suplementares, que você tem que pedir para o Congresso, e aí o Congresso autorizando, você emite a dívida e você paga as contas e faz o orçamento desse ano. Tá certo que emitindo dívida, né? Mas a ideia é justamente essa. A questão é que quando o Congresso não aprova e você é o presidente da República, você incorre no tal crime de responsabilidade, igual a Dilma incorreu. E aí você pode ficar passível de impeachment, entendeu? Então, essa votação é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Mais do que isso, pelo contexto que eu vou explicar aqui nesse vídeo, ela envolve uma série de sutilezas políticas que vão definir talvez o destino do próprio sistema político brasileiro nos próximos anos. Vamos entender isso aí. Mas antes, eu vou aqui corrigir uma injustiça e até uma coisa engraçada, né? E uma picaretagem que fizeram contra nós, e eu vou explicar aqui exatamente o que é. Há umas 2, 3 semanas atrás, lá no MBL News, eu tava com o Paulo Cogos, a gente tava falando basicamente de forma bem humorada sobre anarcocapitalismo, e aí eu comentei com ele que olha só o nível da má fé, vocês vão entender. Que olha, Cogos, se você quiser fazer sua revolução ANCAP, sua revolução anarcocapitalista, basta você se juntar com o Centrão, barrar a aprovação de crédito suplementar, que o governo vai dar calote geral, e aí o governo cai, o Estado colapsa, você faz sua revolução ANCAP. Obviamente, se qualquer pessoa, né, faz 2 mais 2 igual a 4, sabe que tanto eu quanto o Cogos estávamos fazendo uma piada. Mas teve gente que de má fé recortou esse pedaço e falou que eu e o Paulo Cogos estávamos tramando para derrubar o governo Bolsonaro. E mais, eu sou cobrado disso, a gente que manda assim, Renan, você quer usar o Centrão e os créditos suplementares para derrubar o governo? De verdade, a gente foi obrigado a ouvir coisas como essa aí. Então, fiquem tranquilos, nem eu, nem o Paulo Cogos pretendemos fazer uma revolução anarcocapitalista. Na verdade, o Paulo Cogos quer, mas eu não acho que ele vai fazer essa revolução usando os créditos suplementares, tá? Ele vai fazer de tanque, o que é outra coisa. Voltando pro tema, né? O que pode acontecer? Eu imaginava, muita gente imaginava, que esse conflito entre o poder executivo e o legislativo iria levar a que temas como previdência e como crédito suplementar fossem um cabo de guerra para o governo ceder e para os partidos que compõem não só o Centrão, mas a antiga oposição, eles viessem a ter poder, né? E o que vem acontecendo, na verdade, é outra coisa. Eles chegaram a outro raciocínio. Eles estão percebendo no legislativo um desgaste grande e a ideia de que eles não são propositivos e que eles não querem levar o país a lugar algum. Basicamente, eles só querem defender os próprios interesses. E aí eles fizeram uma releitura e, na verdade, eles estão mudando toda a estratégia. Que, a despeito do governo ceder cargos, fazer coisas que eles querem, né? O governo, basicamente, ele está cedendo em algumas emendas. Aparentemente, isso vai ser parte do acordo, até para as eleições de 2020, esses partidos que compõem o legislativo, eles querem soar como propositivos. Então eles vão ajudar a passar a reforma da Previdência, ainda que com algumas lacunas, alguns buracos, e também não vão se opor ao crédito suplementar. E aí você pode falar, ué, mas quando a esmola é demais, o santo desconfia. O que esses caras estão ganhando com isso? Eu vou explicar exatamente o que eu acho que esses caras estão ganhando, tá? Não dá para eu cravar aqui, eu não sou, vamos dizer assim, vidente, mas eu vou explicar para vocês, eu vou contextualizar o que está rolando. Explicando, como é que é? Primeiro a gente tem que diferenciar, existe uma leitura, né, e foi uma propaganda que foi feita, inclusive, muito forte aí pela galera
formadora de opinião ligada ao governo de que todo mundo que não é do Bolsonaro da esquerda é centrão, e que isso é uma mentira. Centrão é um conjunto de forças que sempre se alinham ao governo e sempre procuram uma oportunidade de se alinhar, fazem uma chantagem ali e se alinham, mas não necessariamente todos os partidos que estão no centro ou centro-esquerda, centro-direita sejam isso. Vou dar um exemplo, não dá para encaixar o PSDB, o DEM, o próprio PPS, que hoje mudou o nome para Cidadania, no centrão, porque eles eram oposição no governo do PT. Eles não estavam lá tentando aderir, muito pelo contrário, foram partidos que perderam tamanho e conduziram mal e porcamente a oposição por bastante tempo, e depois imaginavam que iam chegar ao poder com a queda do petismo, e não foi o que aconteceu. Participaram do governo Temer e perderam feio as eleições de 2018. Mas não dá para falar que você vai colocar no mesmo balaio um partido como o PSDB e um partido como o DEM, com gente como Arthur Lira e Valdemar da Costa Neto. Não dá. Até porque Arthur Lira, Valdemar da Costa Neto, a turma do PR, PP, PTB e todos esses outros partidos, que esses sim compõem o centrão, eles estavam com o PT. Eles ficam mudando de partido, de time, não importa quem esteja no governo, eles sempre têm que aderir, e eles sempre vão agir da forma mais porca possível. Então, sabendo disso, separando essas duas coisas, o que o PSDB, DEM, etc. querem? Eles querem pintar novamente como uma alternativa política para administrar o Brasil. Então o que eles falaram? Ó, não vai dar pra gente ser confundindo com o centrão, nós queremos fazer uma tática diferente. E essa tática vai por dois caminhos. O caminho número um é eles tentarem mostrar que eles são os condutores da reforma. Então, reforma tributária são eles que estão levando em pauta, a reforma da Previdência vão haver alterações e quando ela for para plenária ela vai ganhar muito mais uma cara do Congresso do que a cara que ela tinha com o Paulo Guedes, para que eles dizem, olha, esse Congresso positivo, preocupado com o Brasil que está tocando as coisas e tal, e esse Congresso que vai levar o Brasil para andar. E por quê? Para melhorar a imagem de que há uma espécie de novo alto clero, uma elite pronta para conduzir o Brasil, e, do outro lado, eles querem passar duas ações que vão reduzir muito o poder do governo federal e transformar o presidente da República quase numa rainha da Inglaterra. Não seria uma rainha da Inglaterra, ele teria poderes mitigados, como certos chefes de Estado em outros países. Né? No caso limitar e reduzir muito o número de medidas provisórias e decretos, acho que para 5, estavam falando, e ter um orçamento impositivo. No caso do orçamento positivo, esse orçamento viria do Congresso e o Executivo é obrigado a executar o orçamento que o Congresso impõe. Com essas medidas, né, o que eles estão querendo colocar? Olha, nós, esses partidos, essas lideranças do alto clero do Legislativo, conduzimos o que é importante para o Brasil e, paralelamente, reduzimos o poder do Executivo. Aí criamos uma narrativa que nós estamos conduzindo o Brasil e vamos para o campo eleitoral nas próximas eleições, construir alternativas como, por exemplo, o Dória, presidente, etc., se juntar ao redor deles e renovar a ideia de centro político. Então, enquanto estratégia, o que está acontecendo agora é isso. E por que isso tem relação com o tal crédito suplementar? Porque eles estão dando o tal do crédito para o Bolsonaro muito barato, muito de graça. Obviamente que haverá algum tipo de contrapartida. E o governo, de certa forma, fica um pouco refém nessa negociação, fica muito fragilizado porque o governo não tem base. Então, o que a gente vê é o seguinte, são antigas forças políticas, né, que não necessariamente são, entenda, não necessariamente são o centrão, ainda que eles possam estar alinhados com o centrão. Essas antigas forças políticas, que era a antiga oposição ao governo do PT, que fez um trabalho na oposição bem discutível, né, bem frágil, essas antigas oposições estão querendo se reconstruir enquanto alternativa para aí sim encarar as eleições e aí serem uma força, vamos dizer, competitiva e viável para governar o país. Isso aqui, como eu estou demonstrando para vocês, é um jogo de xadrez muito claro. O pessoal do governo federal sabe disso, sabe, né? Haverá disputa, haverá briga? Haverá. Porque eu tenho certeza que certos setores não vão querer ver o poder executivo, ainda mais na gestão do Bolsonaro, eu digo os setores ligados especificamente ao Jair, perdendo poder, né? Como é que eu acho? Essa história para mim é muito complicada, porque tudo no Brasil acontece de forma torta, de uma forma meio confusa. Eu, por exemplo, sou parlamentarista. O MBL, inclusive, fez uma votação em 2015 interna num congresso nosso, e o MBL falou que o MBL é parlamentarista. Mas eu, por exemplo, aí no caso não o MBL, eu sou parlamentarista monárquico. Eu quero ver um rei. Adoro o rei. Acho que em países populistas você tem uma figura que representa a chefia de Estado, uma figura estável, tal, onde as pessoas dedicam essa ideia paternal que elas têm com o governo a ele, enquanto que o parlamento toca o andamento das coisas, eu acho muito melhor, ainda mais que a América Latina é tomada por um populismo atroz, isso em todos os lugares. Né? Mas não acho que o parlamentarismo monárquico, infelizmente, é uma ideia que não andará, enfim, gosto da ideia do parlamentarismo, mas sei que feito dessa forma, meio abrasileira, meio, né, dando um jeitinho, eu acho que vai redundar em alguns conflitos, porque essas alas, em especial a ala ideológica do governo, vai querer reagir e vai ter brigas. Na prática, o que está se configurando é o governo perde força
e as reformas e certas medidas econômicas passam. E eu tô falando isso, não tô fazendo julgamento de valor nenhum, tô fazendo uma leitura para você, tá? O que tá rolando é, podemos ter vários avanços em reformas que podem tirar o Brasil do buraco de um lado, e do outro uma redução do poder executivo, né? E na tentativa de obter resultado político, por parte desse grupo que está tocando isso, a criação de uma nova força aí envolvendo o PSDB, DEM, eventualmente setores do PMDB. Vamos ver como é que vai acontecer, fiquem ligados, porque de impeachment do Bolsonaro, né, isso não vai rolar. O que vai rolar, aparentemente, é um redesenho dessas forças políticas e até do sistema político brasileiro. Acompanhem e continuem conferindo aqui no canal. É isso aí, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.